Nos anos de 1950 e 1960, a pesquisa com psicodélicos para o tratamento de transtornos mentais parecia promissora, até esbarrar no então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. De repente, jovens americanos se recusavam a ir para a Guerra do Vietnã. Multidões coloridas só queriam paz e amor. Assustado com o uso recreativo dessas substâncias, Nixon proibiu tudo, até as pesquisas. Uma decisão que provocou um atraso de 30 anos nos estudos. Desde o ano 2000, universidades de várias partes do mundo foram autorizadas a retomar as pesquisas e se juntaram num movimento chamado por elas mesmas de renascença psicodélica. Essa renascença psicodélica jogou luz sobre pesquisas de tratamentos alternativos contra a depressão e o transtorno pós-traumático. Para ser considerada psicodélica, uma substância tem que cumprir um papel bem determinado no cérebro humano: agir na serotonina, que é o neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar. Foram essas pesquisas que deram base científica aos efeitos das substâncias sobre as quais você vai ouvir neste episódio. A psilocibina, que vem de alguns tipos de cogumelos. O DMT, dimetiltriptamina, que está presente em uma planta amazônica usada no preparo da ayahuasca. E o MDMA, um composto químico que no mercado ilegal é associado ao êxtase. E é bom lembrar, embora sejam promissoras, essas pesquisas lidam com substâncias que exigem muito cuidado. Dependem de regulamentações restritas de uso, de rigor científico, muito rigor científico. E é justamente sobre o uso científico e acompanhado por pesquisadores que nós vamos falar hoje. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o avanço das pesquisas com psicodélicos no mundo. Para quais pacientes eles são uma esperança de tratamento e por que, no Brasil, uma brecha nas regras da Anvisa levou à paralisação de estudos com essas substâncias? Neste episódio, eu converso com o físico e neurocientista Draulio Araújo, professor e pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E com o neurocientista Eduardo Schemberg, pesquisador na University College London e fundador do Instituto Phaneros. A instituição desenvolve a psicoterapia assistida por psicodélicos e trabalha com a educação de profissionais de saúde. Segunda-feira, 29 de abril. Draulio, você pesquisa psicodélicos há quase 20 anos e eu queria te pedir para você nos explicar por que é tão importante conhecer o potencial dessas substâncias. Natuza, eu diria que tem dois motivos básicos. O primeiro é porque depois de muito tempo de interrupção nas pesquisas com esse tipo de substância, passou a ficar muito claro nos últimos anos que elas têm um benefício terapêutico muito importante sobre vários grupos de pacientes. Então, explorar o efeito terapêutico dessas substâncias parece ser muito importante. A mulher se candidatou a participar da pesquisa do Dr. Schemberg. Era tão doído viver que muitas vezes eu ficava um mês sem sair de casa, sabe? Você está falando doído, é fisicamente doído? Fisicamente. Assim, para ficar em pé era difícil. O mais impactante ali para mim foi realmente a leveza, a amorosidade, sabe? Que o MDMA trouxe para eu enfrentar essas dificuldades internas. A serotonina, ele é um neurotransmissor que ajuda os neurônios a se comunicarem. A partir do momento que você ativa os receptores de serotonina com psicodélicos, você aumenta a maleabilidade do tecido cerebral, a ponto que você pode, eventualmente, com a ajuda de psicoterapia, buscar outros caminhos para enxergar aquele problema, talvez com uma outra perspectiva. A segunda motivação está mais associada à possibilidade que a gente tem de estudar a consciência humana. Então, eu diria que a segunda motivação é uma motivação mais científica, entendendo que como essas substâncias psicodélicas são alteradores de consciência, a gente tem uma possibilidade de estudar a consciência humana de uma maneira um pouco mais controlada. Agora, o que mostram as pesquisas com essas substâncias? Quais são os resultados? Quais são resultados promissores, por exemplo? Esse tipo de substância tem sido principalmente estudado em quadros de saúde mental, particularmente a depressão, a ansiedade e o estresse pós-traumático.
O que a gente tem visto, tanto nós aqui no Brasil como outros grupos no mundo, é que essas substâncias elas têm uma ação e um efeito positivo, um efeito terapêutico que acontece inclusive em pacientes que não respondem às medicações que a gente tem comercialmente disponíveis. A segunda característica que eu diria que é particularmente importante nos quadros de depressão é o fato que os pacientes apresentam uma resposta rápida após a intervenção. Em outras palavras, enquanto os antidepressivos convencionais que a gente tem no mercado precisam da ordem de 2 a 3 semanas para iniciar o seu benefício terapêutico, o que a gente tem observado é que as substâncias psicodélicas já apresentam uma resposta terapêutica um dia depois da intervenção com essa substância. Isso tem uma importância grande, eu diria, nos pacientes com depressão, particularmente naqueles que têm um alto risco de suicídio. Caio trabalha como médico da família em postos de saúde e neste consultório em São Paulo. Começou a tratar a depressão há pouco menos de um ano, depois que o pai dele morreu. Eu tinha aqueles pensamentos de morte, realmente que eu estava me sentindo muito no fundo do poço. Aí eu acho que ela está aqui para ajudar a gente a construir essas buscas, fazer pontes, trabalhar em conjunto com a ciência também, né? Para que a gente consiga chegar nos caminhos que a gente tem que chegar. Eu não acho que a gente não consegue dizer que hoje eu estou curado, ontem eu não estava. A gente não consegue decretar quando isso aconteceu. Mas eu diria que me sinto em processo de cura, sim. Porque, naturalmente, um paciente que apresenta um alto risco de suicídio, é fundamental que você tenha uma alternativa terapêutica que possibilite que aquele paciente responda imediatamente. Aquele paciente ele não vai poder esperar 2 a 3 semanas pelo efeito daquela medicação que foi prescrita a ele. Sem dúvida nenhuma. E essas substâncias em si, Draulio, elas causam efeito colateral? Elas causam dependência, por exemplo? Eu diria que o perfil de segurança dessas substâncias é bastante positivo. O que eu estou querendo dizer com isso? No primeiro momento, elas não têm overdose associadas a ela, ou overdose é um número absurdo. Só para você ter uma ideia, uma dessas substâncias, que é a ayahuasca, se estima que a overdose dela aconteceria se a pessoa ingerisse 30 litros de ayahuasca. Uma dose típica de ayahuasca gira em torno de 50 a 100 ml. Então, a overdose ela é praticamente inexistente. A segunda característica é que elas não têm tolerância, então elas não levam a uma dependência mais significativa, como a gente observa, por exemplo, com o tabaco, com o álcool, com a cocaína. Mas mesmo ela tendo um perfil de segurança positivo, essas substâncias também têm grupos de risco, que são pessoas que estão sob risco quando fazem uso delas. Eu diria que os 2 principais grupos de risco que a gente tem atualmente são pessoas que têm ou histórico pessoal, histórico familiar ou predisposição genética a episódios de mania ou a surtos psicóticos. E os 2 grupos de pessoas que geralmente têm esse tipo de propensão são pacientes com esquizofrenia ou histórico familiar de esquizofrenia ou pacientes com transtorno afetivo bipolar ou histórico familiar de transtorno afetivo bipolar. Você não ficou com a necessidade de tomar de novo, a vontade? Pelo contrário, você vê ali o quanto um psicodélico aflora a sua sensibilidade, o seu interior. Você não vai fazer isso em qualquer contexto. O risco de dependência é incrivelmente baixo, porque essas substâncias podem ser muito desafiadoras. Além disso, eu também diria que um risco importante desse tipo de substância, ele não está associado necessariamente a um risco físico. Então, a gente não percebe uma mudança muito significativa de pressão arterial, de frequência cardíaca, alteração em sistema autonômico de forma geral, que é um risco em boa parte de outras substâncias. Mas essas substâncias, elas levam a alterações muito profundas no que diz respeito à experiência psicológica e à experiência emocional. E essas experiências podem sim ser muito perturbadoras. Então é fundamental que esse tipo de experiência seja feito dentro de esferas ou dentro de ambientes e conduzido por pessoas que tenham experiência também no lido com aquele tipo de substância. Agora, o próprio tratamento é diferente dos tratamentos convencionais, como você vinha nos explicando.
Quais cuidados esse tratamento exige? Você já deu uma pista agora, né? De ser feito com pessoas especializadas, em ambientes seguros. Quais os riscos? Acho que primeiro é importante a gente falar sobre as diferenças, né, como você trouxe. Então, a grande diferença dos tratamentos com substâncias psicodélicas em comparação, por exemplo, a um antidepressivo, é que o antidepressivo é uma forma de medicamento em que, uma vez que você tem a prescrição, você vai a uma farmácia, compra o antidepressivo e faz o uso do antidepressivo na sua própria residência, de acordo com a prescrição que você recebeu, na dosagem que você recebeu. No caso dos psicodélicos, o que a gente observa é que o tipo de tratamento é mais próximo do que seria uma intervenção, em outras palavras. Você iria a um centro especializado que é capaz de promover uma sessão de dosagem com uma substância psicodélica. No processo psicoterapêutico, as experiências do paciente vão sendo ressignificadas pela linguagem. Imagine que elas são cores. A certa altura do tratamento, ele resgata uma experiência verde que talvez o incomodasse um pouco. E um dia, sem perceber, ele está encarando aquela situação amarela que tinha virado um nó, de onde ele não consegue se libertar. Uma questão que volta sempre do mesmo jeito. A tese dos pesquisadores é que substâncias psicodélicas desfazem mais facilmente alguns nós do pensamento e podem tornar mais produtiva a psicoterapia. Então, para isso, geralmente, as equipes são compostas por pessoas que vêm de várias especialidades. Psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, de tal maneira que o que você faz a pessoa é encaminhada para uma determinada clínica, capaz de fazer esse tipo de procedimento de maneira segura, e a partir do momento que ela faz esse procedimento de maneira segura, ela retorna ao seu clínico de origem. Hidraula, enquanto você falava, eu fiquei pensando como é que a gente está aqui no Brasil em relação a esse tipo de tratamento e outros países, assim. Como é que está esse debate em outros países em relação a nós aqui no Brasil? Eu diria que no Brasil são dois debates distintos, de certa forma. Porque no Brasil a gente tem uma dessas substâncias, que é a ayahuasca, que é permitida para fins ritualísticos há quase 100 anos. Então, há quase 100 anos que se utiliza a ayahuasca dentro de centros urbanos, dentro de religiões ayahuasqueiras, como, por exemplo, o Santo Daime, a União do Vegetal e outras religiões ayahuasqueiras. A partir dos anos 1995, a ayahuasca começa dentro de um processo de regulamentação e atualmente é permitido o seu uso para fins ritualísticos. Nos últimos anos, eu diria que desde que a gente começou a trabalhar com substâncias psicodélicas, e aí propriamente com a ayahuasca, no ano de 2006, a perspectiva era de tentar entender esse tipo de efeito terapêutico dentro de uma instituição hospitalar, dentro de uma rede clínica. Então, essa discussão da utilização de substâncias psicodélicas como um medicamento é uma discussão que eu diria que tem avançado mais em outras regiões do mundo do que no Brasil. Em quais regiões? Então, hoje a gente sabe que a Austrália, desde o ano passado, médicos da Austrália podem prescrever 2 substâncias psicodélicas para 2 condições específicas. Quais são elas? O transtorno do estresse pós-traumático. Para pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, pode ser prescrita uma substância conhecida por MDMA. Para pacientes com depressão, pode ser prescrita uma outra substância psicodélica conhecida por psilocibina. Em outros países do mundo, essa discussão também tem avançado e se espera que esse ano, em agosto de 2024, o FDA americano, a agência regulatória americana semelhante à Anvisa, regule o uso do MDMA para estresse pós-traumático e isso passe a ser prescrito também nos Estados Unidos, da mesma forma que atualmente é prescrito na Austrália. E imagino que a partir do momento que houver uma regulamentação mais clara por parte do FDA americano, esse tipo de perspectiva passa a ser também possível em outros países do mundo.
No caso da substância MDMA para estresse pós-traumático, que tipo de achados já foram encontrados? Assim, que achados revolucionários a gente pode falar? As principais pesquisas, Natuza, com MDMA, elas acontecem nos Estados Unidos. Então, hoje a gente já tem pesquisa do que a gente chama de fase 3. Então, pesquisas feitas com centenas de pacientes com estresse pós-traumático, que não respondem a outras medicações que são utilizadas corriqueiramente para estresse pós-traumático e que respondem para o MDMA. Essas pesquisas nos Estados Unidos, principalmente no início desses trabalhos, envolveu muito pessoas que vinham com trauma de guerra. Então, pacientes com trauma de guerra que a medicação não funcionava e que passou a funcionar com o MDMA, passou a ter uma resposta bastante positiva. O mariner Chad Kuski esteve 12 vezes em campos de batalha. Durante anos, o veterano acumulou sintomas do estresse pós-traumático. Eu vivia com raiva e frustrado. Parecia que ia explodir a qualquer momento. A forma como somos treinados para ser soldados é esconder nossas emoções. Então, para nós, veteranos, esses medicamentos são um chamado para acordar. Todos os pesquisadores falam em supervisão profissional e ambiente controlado. Mais ainda, que são drogas indicadas apenas aos casos mais resistentes de depressão ou trauma. Depressão é um hábito do pensamento. Ansiedade é um hábito do pensamento. Agora, temos algo que parece ajudar a terapia na dissolução desses hábitos autodestrutivos. Tem outras substâncias, como por exemplo a ayahuasca. A gente nota que existe, no Peru, por exemplo, existe a regulamentação da ayahuasca para fins terapêuticos. Isso tem criado um turismo em torno da ayahuasca para o Peru, por exemplo, em que militares americanos, há cerca de 5, 6 anos, passaram a formar grupos de pessoas que vêm até o Peru para fazer um tratamento com a ayahuasca para alívio dos sintomas de estresse pós-traumático. Com essas primeiras pesquisas com militares americanos, os últimos estudos de fase 3 passaram a abranger outros grupos de pessoas. Então, pessoas que sofreram outros tipos de trauma, para tentar entender se o efeito daquela medicação, o efeito daquela terapia, efetivamente, ela tinha uma abrangência maior do que traumas sofridos por militares americanos. E o que se tem observado é que, sim, existe um alívio desses sintomas nesse grupo de pessoas que não responde ao tratamento medicamentoso, a ponto do FDA americano esse ano ter conferido a essa instituição que está regulamentando o MDMA, o que eles chamam de Breakthrough Therapy, que é a perspectiva de fazer esse processo de análise o mais ágil possível e, no caso do MDMA, já com data prevista para que o resultado seja divulgado em agosto deste ano. Como é que essas decisões na FDA podem influenciar o uso dessas substâncias em tratamentos médicos aqui no Brasil? Eu diria que a influência é direta, e a gente tem um exemplo bastante recente de algo que aconteceu também de uma outra substância que foi regulada nos Estados Unidos para a depressão e que um ano depois foi regulada pela Anvisa brasileira, que é a cetamina. Então, a cetamina é uma substância psicodélica que a gente chama de atípica, porque ela tem algumas outras características que divergem um pouco dessas substâncias que a gente está conversando até agora, como a psilocibina, a ayahuasca. E a cetamina, assim como os psicodélicos clássicos, também apresentam essa resposta rápida já um dia depois da intervenção com a cetamina. Draulio, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho para você. Um prazer. Obrigado, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Eduardo. Eduardo, eu conversava com o Draulio Araújo, pesquisador, sobre o avanço da regulação do uso de substâncias psicodélicas pelo mundo todo. Você foi um dos pioneiros nesses estudos aqui no Brasil, mas há 1 ano e meio você está, me corrija se eu estiver errada, impedido de seguir com essas pesquisas sobre essas substâncias. Por quê?
A gente vem enfrentando dificuldades, esse período está correto, faz 1 ano e meio que a gente fez uma solicitação para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de uma autorização, né, que é chamada Autorização Especial Simplificada para Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa. É uma autorização que a gente já teve em anos anteriores, a gente já fez pesquisas, por exemplo, com MDMA para tratamento de estresse pós-traumático no Brasil, publicamos resultados na Revista Brasileira de Psiquiatria, eu falei bastante disso já na imprensa, né? E a Anvisa indeferiu a nossa solicitação no final de 2022 com base numa resolução do mesmo ano de 2022, ou seja, uma resolução bem nova, né? E nessa resolução eles restringiram essa autorização simplificada para instituições de ensino superior ou técnico, uma restrição que não existia antes e que não existe, que eu saiba, em nenhum outro país do mundo. E eles nos orientaram, então, a solicitar um outro tipo de autorização, que é a autorização especial. A diferença é enorme, o processo acumula mais de 1.000 páginas, a gente fez tudo isso, levou meses, e quando a gente fez, conforme orientado, a gente foi surpreendido por um novo indeferimento, uma nova recusa, desta vez dizendo que a gente fez uma solicitação da autorização especial e que a gente deveria ter solicitado a autorização simplificada. Então, para resumir, quando a gente solicita a simplificada, eles falam que tem que ser a especial. E quando a gente solicita a especial, eles falam que tem que ser a simplificada. E a gente não tem como sair, né, desse círculo vicioso, dessa grande contradição. O caso foi parar na justiça e a gente recebeu recentemente uma sentença favorável ao Instituto. Bom, vocês recorreram à justiça contra essa resposta da Anvisa e eu queria saber se já tem uma decisão sobre isso. Olha, é muito difícil de entender o que está acontecendo. A mim, me parece que houve um equívoco na redação desta resolução publicada em 2022. Então, eu acho que foi um equívoco, eu espero que isso se resolva prontamente, né? A sentença ela é uma sentença bastante simples, que dá antecipação de tutela, né, para o Instituto Phaneros e dá à Anvisa 15 dias para avaliar a nossa solicitação de autorização simplificada feita em 2022. Inclusive porque, aí eu estou incluindo isso, né, nos foi cobrada uma taxa de pouco mais de R$10.000 para fazer a solicitação de autorização especial para dizer que a gente nem devia ter feito isso. Né? Então agora com essa sentença a gente aguarda o posicionamento da Anvisa. A gente tem 5 protocolos de pesquisa inovadores para um total de 220 pessoas que vão ser atendidas em várias cidades do Brasil. Era isso que eu queria te perguntar. Eu queria, se você pudesse me dar casos, não sei se você os tem, mas casos concretos. Olha, a gente tem uma paciente em que a gente ia começar a tratar depressão e aí a pesquisa não é autorizada pela Anvisa e a gente não consegue mais fazer. Você tem casos concretos? Assim, eu queria dimensionar o tamanho do problema para as pessoas que estão aguardando que a vida delas mude, né? De alguma maneira, que a doença que elas têm suavize ou vá embora através de tratamentos que são tratamentos novos. Acho importante esclarecer, né, que o Brasil tem índices muito preocupantes de transtornos mentais, né, prevalência muito alta, a proporção da população que sofre com diversos transtornos mentais é muito alta, maior que muitos outros países, né? Em alguns rankings o Brasil lidera, uma coisa triste de se liderar, né? Existem muitos medicamentos e tratamentos atualmente, mas uma grande parcela dos pacientes não responde bem aos tratamentos atuais. Então, é internacionalmente reconhecido que existe uma carência, né, de novos tratamentos nesse setor e esse campo é um campo que está crescendo vertiginosamente. Psicodélicos deram a volta por cima e agora estão no auge das pesquisas para o tratamento de depressão e estresse pós-traumático. Foi um longo caminho dos cientistas com um hiato de mais de 50 anos devido à criminalização durante a era Nixon e a contracultura nos Estados Unidos. Já tem investimentos milionários para descobrir quais são os efeitos do MDMA, da psilocibina e da ayahuasca. Os cientistas acreditam que nos próximos anos, os psicodélicos podem ser uma alternativa para os tratamentos de depressão, do estresse pós-traumático e até Alzheimer. E a gente tem, Natuza, mais de 7.000 pacientes em lista de espera.
né? A gente não tem nenhum caso concreto de alguém que estava prestes a iniciar o tratamento, porque, por uma questão ética, né, a gente só vai iniciar o procedimento de triagem dos pacientes que podem, porventura, serem selecionados para participar dos estudos, porque há muitos critérios de inclusão e critérios de exclusão, depois que a gente conseguir importar o medicamento. Justamente porque, se a gente seleciona pacientes que estão numa condição de saúde mental delicada e grave, algumas que podem até desencadear ideação e comportamento suicida, né, seria antiético a gente realizar qualquer etapa de pesquisa com esses pacientes antes da gente ter a certeza de que a gente vai poder fazer os estudos. Eduardo, para finalizar, você disse que participou de eventos na Europa, nos Estados Unidos. Que tipo de achados eles falam? O que eles encontraram já de resultado promissor? Para a gente dar uma ideia para quem nos ouve do que a gente está falando, de que situações concretas a gente está falando. A gente está falando de um modelo de tratamento bastante inovador e muito diferente do que tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes estão acostumados atualmente. Uma das terminologias mais em voga e a minha favorita é psicoterapia assistida por psicodélicos. Então, são processos psicoterapêuticos de alguns meses, com muitas consultas, em geral semanais. E em apenas algumas dessas consultas, os pacientes vão utilizar uma substância psicodélica, pode ser o MDMA, psilocibina, pode ser DMT, cetamina, tem várias possibilidades, né? E esse uso é feito sempre sob supervisão, né, com a presença do médico, do psicólogo, em geral uma dupla de profissionais de saúde. Para a maioria dessas substâncias, o efeito de modificação da consciência é um efeito muito intenso e duradouro. A gente está falando aí de 5 a 10 horas de duração, né, para a maioria dessas substâncias. Então, são modelos de tratamento muito novos que requerem ajustes regulatórios, né, porque, salvo algumas exceções, não está se propondo, né, que esses medicamentos sejam disponibilizados na farmácia para uso sem supervisão em casa, né? Então, as agências regulatórias estão discutindo todos esses detalhes, esses pontos com pesquisadores de diversas instituições, empresas, universidades, institutos sem fins lucrativos, né, para tentar se chegar a uma forma de regulamentar isso e entender também qual é a relevância das informações científicas coletadas da população de usuários, porque essas substâncias, apesar de serem ilícitas, têm um histórico muito grande e uma população considerável de pessoas que utiliza essas substâncias e também são feitos estudos científicos com essas pessoas, né? Então, é um setor muito grande, está crescendo, isso vai continuar acontecendo por muitos anos, né? E a expectativa de possível aprovação da terapia com MDMA para transtorno de estresse pós-traumático já em agosto desse ano nos Estados Unidos. Então, isso também não vai tardar a chegar no Brasil, e eu entendo que um programa como o do Instituto Phaneros, que educa profissionais de saúde, ele é muito importante para o Brasil. Um dos maiores gargalos que preocupa autoridades como o FDA e a EMA na Europa é a falta de conhecimento e de treinamento de habilidades específicas dos profissionais de saúde para fazer esse tipo de procedimento. Por isso que é tão importante que um programa como o Programa Educativo e de Pesquisa do Instituto Phaneros possa prosseguir no Brasil para que mais e mais gente possa aprender com profundidade como atuar nessa área, para que quando esses medicamentos sejam aprovados, a gente tenha força de trabalho, né, capacitada para atender a população. Eduardo, muito obrigada pela participação. Volte outras vezes e boa sorte. Obrigadão, um prazer estar aqui. Antes de terminar, um alerta. Se você ou alguém que você conhece já pensou em tirar a própria vida, é importante falar que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. O atendimento é realizado pelo telefone 188, 24 horas por dia. A produção do assunto procurou a Anvisa para entender por que o Instituto Phaneros não conseguiu autorização e a agência informou em nota que não se pronuncia sobre processos em razão da responsabilidade na custódia de informações de terceiros. Este episódio usou áudios da TV Cultura.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.